Nessa aula, a gente vai falar sobre 3 preposições que são bem importantes no idioma de inglês. Eles são in, on e at. Então, vamos ver quais casos que a gente vai usar essas 3 preposições. Vamos começar com o in. Ok, primeiramente, a gente usa in quando você está falando sobre coisas que são inside. Now, inside é dentro em português. Então, se eu tenho uma garrafa de água, oh, there's water in the water bottle. Tem água dentro da garrafa. I am in a classroom. Eu estou dentro de uma sala, tá? So, in, ele sempre pensa com essa ideia que a gente está falando algo que cabe dentro de uma outra coisa. So, for example, I am in the classroom. I am in the classroom. Eu estou dentro da sala de aula, ok? I am in the classroom, com essa ideia que eu estou dentro de algum lugar, ok? O segundo caso que a gente for usar in, quando a gente já falou sobre isso, mas quando você for falar de mês, ok? For example, Easter is in April, right? Easter is in April. Now, eu vou mostrar para vocês por que essa ideia. Essa ideia, lembra que eu falei que isso é tipo nossa ideia principal, algo que cabe dentro de alguma coisa, inside. Por quê? Aqui é meu mês, right? Aqui é April, abril. Eu tenho vários dias, né? Na semana. Então, eu tô falando que Easter is in April, right? Dentro do mês de abril, porque dentro do mês de abril tem outros dias, ok? So, essa ideia de in tá dentro do mês de abril, ok? 3 years. Example, I was born in 1990. De novo, essa ideia de algo que tá dentro de algo. So, aqui eu tenho o ano 1990. Porque dentro do ano 1990 eu tenho meses, né? Dentro dos meses eu tenho dias. Então, in, ele é uma ideia muito grande, vamos dizer assim. Okay, fourth. When we talk about countries, cities, etc. Okay? Let's look at an example. So, countries, cities, lugares, okay? We live in Brazil. Moramos em Brasil, ok? Também posso trocar país pro bairro, cidade, right? Ok, we live in Brazil. Bom, dentro do país de Brasil, se isso é Brasil... Ih, que feio! Se isso é Brasil, né? Brasil tem vários estados. Também posso colocar estado. I live in São Paulo. Well, dentro de São Paulo tem outra cidade, tem bairros. So, em lugares, we live in Brazil. We live in São Paulo. I live in, sei lá, Limão Neighborhood, bairro. Ok? So, lugares. E nossa última coisa, seasons. Seasons, estações. Example. I like swimming in summer. Porque dentro da nossa estação tem meses, dentro dos meses tem dias, ok? So, todos esses exemplos, in, a gente está falando sobre algo que é muito geral. Talvez vocês já ouviram, mas tem esse triângulozinho e pessoas dividem nele e colocam nossas preposições. Então, in, ele cabe muita coisa, né? Ele é muito geral, boom. E aí a gente vai indo mais específico enquanto a gente tá indo. Mas, in, vamos dar uma revisão. In, a gente usa para coisas que estão dentro de algo. So, a gente pode usar em português, eu moro em São Paulo. Tem água dentro da garrafa. Nesses sentidos, a gente bota essa preposição in. Example, I am in the classroom. Estou dentro da sala de aula. Ok? Month, meses. Porque dentro de um mês
tem outros dias, certo? So, Easter is in April, ok? Páscoa está em abril. Years. I was born in 1990, porque dentro de um ano tem meses, tem dias. 4. Countries, cities, etc. We live in Brazil, porque dentro de um país tem estados, dentro de estados tem cidades, dentro de cidades tem bairros, ok? Então você pode usar esse in para todos aqueles casos. E o nosso último seasons, estações, ok? I like swimming in summer, eu gosto de nadar no verão, ok? Então isso é nossa ideia de in. Vamos ver agora nossa preposição de on, ok? On. Quando a gente vai usar on? Bom, on é um pouquinho estranho, mas vou colocar essa palavra contact. Contact significa contato. So, quando algum objeto que tem contato com um outro objeto, ok? So, objeto com objeto. I'll just put objeto, ok? Algo tem contato com um outro. Se a gente olhar e se a gente coloca aqui um exemplo. The picture is on the wall. So, the picture is on the wall. Estou falando sobre algum objeto que tem contato com uma superfície de um outro objeto. The wall é parede. Então, estou falando, a quadro está na parede. Ok? So, the picture is on the wall. So, quando um objeto tem contato com superfície de um outro objeto, right? Tem meu quadro on the wall. Prateleiras. Posso colocar coisas em cima de uma prateleira. Ok? E aí eu uso on the shelf. Ok? So, essa ideia de contato. Você tem um objeto que tem contato com outras superfícies. Ok? So, the picture is on the wall. The book is on the table. Famoso frase. The picture is on the shelf. Okay? Number 2, I would say internet connection. So, essa ideia de internet connection, conexão com a internet. Em inglês, essa palavra online. Joe is online. A gente tem esse on quando a gente está falando sobre conexão com a internet. Vocês prestaram atenção que o WhatsApp, eles usam isso, né? Você seleciona uma pessoa, grupo, sei lá, e aí fala is online, ou não is online, mas fala online. Right? Ele está conectado, ele está ativo. So, internet connection, online. A gente usa também para computador, se você está usando o computador, on the computer. Outras coisas, tipo on Instagram, on Facebook, on Twitter. So, coisas também na internet, a gente fala on, ok? I see your picture on Instagram, right? Eu vejo seus fotos na Insta. Então, a gente tem essa ideia de on também quando a gente está falando sobre coisas, conexão de internet, que também seria mídias sociais, social medias. Ok? Ok, 3. Days of the week. Alright? Piano class is on Monday. On Monday. Tem minha dia da semana. A gente falou sobre isso algumas aulas atrás. 4. Street names or streets. Ruas. Example. Joe lives on Billing Street. Criei o nome, ok? So street no inglês significa rua. Então no inglês, em português a gente fala rua e o nome, mas em inglês a gente fala o nome e a street no final. So Billing Rua, que seria. So Joe lives on Billing Street. Vocês vão anotar que eu não estou dando um endereço completo, não tem número de casa nem nada, só estou falando onde fica alguma coisa numa rua, ok? A gente usa on. And number 5, dates. Now, dates é mês, dia e ano, ok? Às vezes, ano não precisa tanto, mas mês e dia a gente considera uma data completa, right? So, Christmas is on December 25th. E lembra que a gente fala
no ordinal, mesmo que não a gente fala no ordinal, 25th. So, Christmas is on December 25th, porque aqui eu tenho meu dia com o mês e não somente o mês e não somente o dia, tá? So, dates. Christmas is on December 25th. Então, gente, esses 5 casos a gente vai usar nossa preposição. Vamos revisar. Você usa on quando você tem contato com alguma coisa. O objeto tem contato com alguma superfície, ok? The picture is on the wall. O quadro está na parede. A garrafa está na mesa. Meu sapato está na cadeira. So, quando eu tenho algo que tem contato com superfície de outra coisa, eu uso o on. Ok? The two, internet connection. Quando você fala sobre coisas online, você vai usar o on. On Facebook, on Twitter, on Instagram, online. Ok? 3 days of the week. Piano class is on Monday. Streets. Não é o endereço completo, tá? Só o nome da rua. Quando a gente está falando onde fica algo numa rua. Joe lives on Billing Street. E lembra que em português a gente fala rua, nome, mas em inglês a gente fala nome, rua. Ok? E o último, dates, mês e um dia. Christmas is on December 25th. Então, gente, lembra que eu falei que o in, ele é uma ideia mais geral. Nosso on já tá chegando de ser um pouquinho mais específico, né? Especialmente com nosso, tipo, quando você tem um dia certo na semana, quando você tem um dia certo no mês, a gente usa esse on, então a gente tá sendo um pouquinho mais específico. So, isso é nosso on, e agora falta nosso at. Então, vamos dar uma olhadinha no at. Ok, at. Agora, se a gente está seguindo, né, on, in, at, a gente vai ser mais específico ainda. Então, a ideia geral que eu quero é para vocês pensar em local, lugar. Não lugar de country, país, mas eu acho que local é melhor. Local. Por exemplo, Mom is at the supermarket. Mom is at the supermarket. Supermarket é nosso local, onde ela está. At the supermarket. Number 2, address. Now, address é porque um address contém um número, right? A gente tem mais informação do que somente o nome da rua. So, we live at 309 Billing Street. So, we live at 309 Billing Street. Aqui eu tenho um endereço completo, porque aqui eu tenho um número com a rua. Ok, number 3. Directions. Quando você está dando direções. Esse é um pouquinho estranho, mas eu vou colocar alguns exemplos. Ok, alguns exemplos aqui. Turn left at the stoplight. Ok? Vira à esquerda no semáforo, na semáforo. Ok? So, a gente está falando algumas direções quando você chega a algum local na direção. Stop walking at the corner. Para de andar na esquina. Ok? So, com essas direções, tô dando direções, o que você fazer quando você chega a algum ponto específico na direção. E number 4, names of businesses. Example, she works at Itaú. I shop at the mall. Fazer compras no shopping. I shop at Carrefour. Também falando o nome das empresas. Então, isso é nossa ideia quando a gente está falando do nosso at. Vamos revisar. Local, gente, esse é muito importante porque a gente usa muito nesse sentido. At the supermarket, at home, at school, at the park. Local. Onde você ou alguém está, usa o at. Nosso address completo com número também usa at. Directions. Turn left at the stoplight. Stop walking at the corner. So, quando você está dando uma direção, você chega a algum ponto específico e aí você fala, nesse ponto, faz alguma coisa. Aqui a gente vai colocar at. E names of businesses. She works at Itaú. I shop at Carrefour. Uma coisa que é importante é esse número 1 aqui, local, lugares. A gente usa muito. I am at home.
estou em casa. At the supermarket. At school. At the park. Ok? Só essa ideia de local onde você está. Ok? Então, gente, esses 3 preposições, eles não são complicados. Só que eles têm muita coisinha, mas é só vendo muitos exemplos para poder pegar como usá-los. Mas qualquer pergunta, deixa aí nos comentários embaixo. Te vejo na próxima aula.